Fala aí, galera. Sejam bem-vindos à continuação da nossa playlist de CATIA básico. Hoje eu vou passar algumas coisas do drafting para vocês, algumas boas práticas, tipo, introduzir mesmo a função e esse ambiente novo do CATIA, para a gente conseguir trabalhar bem a parte de drafting com vocês e deixar todo mundo na mesma linha. Para exemplo, eu vou usar essa peça aqui, mas vocês podem ficar à vontade para fazer com qualquer peça que vocês tiverem. Essa em questão que eu vou fazer é um painel de um planador. Então, acho que ela tem todas as superfícies necessárias para a gente trabalhar no drafting. Para a gente entrar em si no ambiente do CATIA do drafting, a gente vai vir aqui em Start, Mechanical Design e aqui vai ter o drafting. Clicando nele, vai abrir uma janelinha aqui no canto direito inferior com algumas informações básicas para a gente passar para o CATIA, né? Eu vou passar por cada uma delas e depois eu vou voltar nessa primeira aqui, que é a que eu prefiro usar, porque a primeira ele vai abrir uma página em branco, uma folha em branco. E as outras ele vai sempre abrir com algumas coisas já pré-programadas pra gente, né? Indo da esquerda para a direita, sem considerar essa aqui, porque ela abre uma folha em branco. Essa primeira aqui, ela vai abrir todas as vistas a partir de uma vista. Então, se eu selecionar ela, ele vai pedir para eu selecionar uma vista depois. Eu vou selecionar minha front view e aí ele vai abrir automaticamente todas as vistas para mim. Essa segunda, ele vai abrir só a vista frontal e a lateral direita, né? Então, eu vou clicar na vista frontal, ele vai abrir a frontal, né? Vai abrir a inferior, que no caso vai ficar em cima por causa do diedro, e a vista lateral direita, que no caso vai ficar na esquerda por causa do diedro também. E essa aqui é o contrário, né? Ele vai abrir a vista superior e a vista lateral esquerda, que no caso vai ficar posicionada à direita da minha vista frontal, né? Com eu selecionando uma delas. Eu vou selecionar essa primeira, porque todas essas três vão ser bem similares, né? Com exceção dessa aqui que vai abrir uma folha em branco pra gente. Essa aqui vai ser bem similar às outras. Então, selecionando essa aqui, só para contexto mesmo. Agora eu tenho esses três botõezinhos aqui embaixo, que basicamente eu vou dar OK para selecionar o tipo de visualização que eu vou criar primeiro. O botão de Modify para modificar algumas informações da folha. Igual aqui eu consigo selecionar o tipo de folha que eu estou trabalhando, aqui o tamanho dela, né? E se eu quero em porta-retrato, no caso ela em pé, né? Ou se eu quero em landscape, no caso ela deitada, né? Eu vou deixar as configurações padrões do CATIA, A3 aqui, e ISO, selecionar essa aqui, e agora quando eu der um OK, ele vai me trazer para o ambiente de criação do CATIA, já com as minhas vistas posicionadas, né? No caso aqui, ele posicionou de uma maneira bem esquisita, e esse é um dos principais motivos pelos quais eu opto por fazer manualmente essas vistas, porque, tipo, ele vai pegar, aqui ele escolheu essa vista aqui como a minha vista frontal, né? Se eu voltar aqui no meu painel, e eu selecionar aqui no tipo de modificação da vista, eu quero que essa vista minha seja a vista frontal, né? Eu consigo dizer para o CATIA que eu quero que ele considere essa vista como a vista frontal, mas eu prefiro fazer manualmente. Eu fiz assim só para demonstrar para vocês o que essa visualização faz. Eu vou deletar tudo e fechar esse meu ambiente aqui e vou criar outro do jeito que eu costumo criar mesmo, né? Então eu vou vir aqui em Start, Mechanical Design, Draft. E agora, ao invés de eu clicar nesse segundo aqui, para ele criar as vistas para mim, eu vou clicar aqui no primeiro e vou dar um OK. E ele vai criar uma folha em branco para mim. A partir dessa folha em branco, agora a gente tem várias outras funções aqui do drafting que são exclusivas desse modo. A gente tem algumas funções similares que a gente já viu em outras aulas, que é essas funções de desenho. Então, eu consigo fazer desenhos diretamente pelo draft, né? Se eu vir aqui nessa função aqui, eu consigo fazer um desenho direto aqui no draft. Então eu consigo preencher alguns cantos que estão faltando no meu desenho, fazer algumas modificações mais pontuais a partir dessa aba aqui que tem no Sketch padrão. Essa parte aqui também tem no Sketch, que é o de Mirror, a cota e o Corner, que é para fazer os cantos, aqueles fillets no próprio Sketch. E aqui na direita a gente tem algumas funções novas, né? A função principal que a gente vai usar para trabalhar aqui, as duas funções principais, é essa aqui, que fica dentro dessa aba aqui do CATIA, que é a função para a gente pegar as vistas, e essa função aqui de Dimensioning, que é a função que a gente vai utilizar para colocar as cotas no desenho. Ao contrário do Sketch, a gente não vai usar essa função de Constraint, a gente vai usar o Dimensions, que ele é próprio para a gente fazer a cota diretamente no Drafting.
De início, primeiro de tudo, eu vou falar pro Katia o que que eu quero que ele coloque aqui pra mim. Eu tenho várias opções dentro dessa aba do Vistas aqui, né? Se eu clicar na setinha, eu tenho Front View, para eu falar pro Katia qual que é a minha vista frontal. Eu tenho Unfolded View, que particularmente eu nunca usei essa função, então eu não vou falar não vou saber o que ela faz. Eu tenho View from 3D, que eu vou pegar um objeto 3D da minha visualização e fazer como se fosse um carimbo dele aqui, semelhante àquela ferramenta que a gente usou no Sketch. Eu tenho essa ferramenta aqui, Projection View, que eu só consigo usar ela se já tiver uma vista no meu desenho. Então, se eu já tiver uma vista, eu vou criar uma vista a partir dela. No caso, se eu tiver a vista frontal e arrastar para a direita, ele vai criar a lateral esquerda. E se eu tiver a vista frontal e arrastar para a direita, ele vai criar a vista lateral direita, né? No caso, ao contrário, né? No caso, porque vai depender do diedro que a gente está trabalhando. Eu tenho aqui a vista auxiliar, que ela vai criar também a partir de um sketch, só que mantendo a mesma frente de visualização. Eu tenho a Isometric View, que eu vou trabalhar a vista isométrica da minha peça, e eu tenho a Advanced Front View. De início, a gente vai usar a Front View para dizer para o Katia qual que a gente quer que seja a nossa Front View. Eu vou clicar nela, nada vai acontecer, ela vai ficar laranja, porque agora a gente tem que selecionar lá na nossa peça qual que vai ser a Front View. Para eu fazer isso, com ela selecionada, né? Lembrando de conferir aqui se está laranja, eu vou vir aqui em Window e mudar para minha peça, né? Tá vendo que a minha peça está aqui, painel.catpart. Selecionando ele, agora tudo que eu tenho que fazer é posicionar o mouse em cima de alguma face que eu quero que seja front view. Ali no canto direito ele já está me mostrando ali mais ou menos a visualização. Ou eu vim aqui em um dos 3 planos, tá vendo? Na minha árvore e selecionar qual que eu quero que seja front view. Eu vou selecionar, no caso aqui, o plano YZ, que é o plano que, para a minha peça aqui, mais se encaixa na visualização frontal. E aí ela já vem para cá, para o meu drafting, para eu fazer o posicionamento. Para posicionar ela na folha, por enquanto a gente não precisa preocupar muito com isso, porque a gente mais na frente vai conseguir mover isso aqui de uma maneira mais livre. Um ponto que a gente tem que se atentar agora é que essa bússola que aparece aqui no canto superior direito do nosso drafting, que a gente vai conseguir fazer uma visualização mais, dimensionar de maneira mais livre essa nossa vista frontal. Porque suponhamos que a sua peça veio para cá e ela tá de cabeça para baixo, você quer posicionar ela de cabeça para cima. Então é só você vir aqui nesse verdinho e rotacionar ela livremente. As setinhas, elas giram em torno do eixo do Katia, né? Então vamos supor que você foi lá no desenho e selecionou a vista errada. Pô, não era essa aqui que eu queria selecionar. Então tem como você virar ela aqui, rotacionar por essa ferramenta do Katia aqui também. Tipo, de vários jeitos. Ela dá um snap aqui, que ela fica travada, mas tem como você rotacionar de maneira mais livre ainda, clicando com o botão direito em cima da bolinha verde e vindo aqui em Freehand Rotation, que aí ele tira aqueles steps de rotação, né? Você consegue rotacionar com uma liberdade maior, né? Vou dar um snap novamente aqui para eu voltar ela para horizontal. E agora, para deixar ela aqui no Katia, eu vou simplesmente clicar e aí ele vai deixar a minha vista aqui. Aconteceu uma coisa aqui que é bem comum de acontecer, principalmente quando a gente trabalha com peças muito grandes, que é que ela não encaixou na folha. Então, para fazer isso, para ela encaixar na folha, eu vou vir aqui nessa demarcação em vermelho. Tem que ser na demarcação em vermelho, não pode ser em cima da peça, porque senão não vai dar certo. Ou na demarcação em vermelha, ou a gente vem aqui na árvore e seleciona ela pela árvore. E dá um botão direito nela e vem em propriedades. Fazendo aqui o mesmo caminho, só que agora pela linha tracejada. A gente clica na linha tracejada uma vez para selecionar todo o objeto. Clica com o botão direito, vem em propriedades. E a gente consegue alterar as informações dela por aqui. A informação mais importante que eu vou alterar agora para fazer ela caber na nossa folha vai ser a escala. Eu acho que 1:5 é mais do que suficiente para ela caber. Vamos ver, vou dar um apply aqui. Aí 1:5 foi mais que suficiente. Ela coube bem aqui. Aqui tem algumas outras informações importantes que eu não vou entrar muito a fundo agora. Se vocês quiserem ir selecionando e desselecionando cada uma delas para ver o que cada uma faz, fiquem à vontade. Mas como esse é para ser um tutorial mais básico, eu não vou entrar muito em detalhes. Eu vou dar só apontar 2 funções importantes aqui, que é o Hidden Lines e o Center Line, e a linha de axis também, de eixo, que geralmente são informações importantes que a gente tem que ter no nosso desenho, e ele marca, só que é bom não exagerar muito, igual aqui, as Hidden Lines ficou bem exagerado, ficou bem poluído o meu desenho. Então se eu vier aqui e desabilitar ele, agora ficou mais clean o meu desenho. Vocês podem ir brincando com isso aqui, experimentando à vontade, tipo,
não tem muito o que explicar, são bem intuitivas essas funções. Vou desabilitar tudo aqui para a gente dar prosseguimento com a explicação. Tá. Agora, a partir dessa front view, eu consigo adicionar outras vistas. Não é muito interessante, vocês podem fazer isso, mas não é muito interessante igual, eu quero adicionar uma vista lateral. Tecnicamente, você pode vir aqui na front view, vir aqui no seu painel e agora eu quero que a vista lateral seja essa aqui. E aí você seleciona ela, rotaciona, clica para ir, dá propriedades, muda de 1 para 5 a sua escala e posiciona ela aqui como sua vista lateral. Dá para ser feito, tipo, você só alteraria aqui, né? Clicando 2 vezes aqui para alterar, colocar como ela tá na direita, e eu tô trabalhando no primeiro diedro, ela vai ser a vista lateral esquerda. Então, left view. E eu poderia deixar assim, mas não é o recomendado, né? Porque o CATIA ele tem uma função para tirar vistas a partir dessa sua vista frontal. Então você vai ter uma vista frontal aqui, ela vai estar em vermelho. Se ela não tiver vermelho, se tiver azul tracejado, clica 2 vezes que ela fica vermelha. E a partir dessa vista, agora a gente consegue retirar outras vistas dela. Agora a gente não vai vir mais no front view, a gente vai clicar na setinha embaixo dela. E agora desbloqueou várias funções que estavam bloqueadas antes. E uma delas que a gente vai usar é o de Projection View. Clicando nela, nada vai acontecer aparentemente, mas é só a gente começar a arrastar o mouse que alguma coisa vai acontecer aqui. No caso, eu posso posicionar ela tanto na direita como na esquerda, ou acima ou abaixo da minha peça. Eu vou posicionar aqui na direita para ele projetar para mim a vista lateral esquerda. Né? Então, se eu clicar, aqui ele já posicionou ela, a vista lateral esquerda, mantendo aquela escala que eu tinha definido lá atrás. Uma curiosidade é que quando você criar uma Projection View a partir de uma vista, as configurações que você usar aqui no Propriedades vão se manter para todos. Então, se eu tiver aquelas hidden lines que deixam o desenho bem poluído, e eu vier aqui na Projection View e soltar ela aqui, ele vai vir com as hidden lines também. Tipo, bem poluídos também. Dá para vocês fazerem individualmente, né? Igual, aqui eu não tenho as hidden lines, aí eu gero uma vista projetada a partir dessa, e agora só com essa, tipo, clicar 2 vezes para selecionar ela, agora ela ficou vermelha, eu consigo modificar somente as propriedades dela, colocando hidden lines só nessa vista aqui, que eu acho que encaixa muito melhor, cabe muito melhor nessa aqui, fica bem menos poluído do que se eu tivesse nessa aqui. Fica interessante para ver os furos e algumas posições de outras coisas, né? E de novo, clicando com o botão direito, clicando 2 vezes na minha vista principal, eu consigo agora, a partir de uma Projection View, criar uma Top View abaixo da minha visualização. E como eu criei essa vista e essa vista, todas elas a partir dessa vista frontal, quando eu clicar e arrastar ela para mover, ela vai trazer as outras 2 vistas junto com essa minha visualização. E por último, se eu quiser ser mais preciosista ainda, não é uma coisa que é necessária na maioria dos CADs, mas se eu quiser muito, eu consigo, além disso, adicionar uma vista isométrica pelo Isometric View. Do mesmo jeito que eu adicionei uma frontal, eu consigo adicionar uma isométrica. Com o a mais de eu conseguir posicionar essa isométrica de qualquer orientação que eu quiser. Por exemplo, se eu clicar aqui em Isometric View, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Front View. Ele vai pedir para eu selecionar alguma coisa. Quando eu vir aqui em Window e Painel, eu posso deixar esse painel nessa orientação aqui, que a orientação que ele tiver aqui, ele vai passar para o CAD. Então, se eu clicar aqui, tá vendo que ele passou a mesma orientação que está lá na minha peça. E aí, se eu quiser deixar ela certinha, com a isométrica certinha, eu venho aqui em Isometric View, volto na minha janela, clico aqui para ele voltar para a isométrica. Essas funções aqui eu não estou passando muito a fundo, porque a gente já viu em aulas anteriores, né? Mas clico aqui para ele voltar à isométrica, ou mexo aqui pela própria bússola, se eu quiser, por exemplo, deixar ele de costas, deixar ele mais viradinho aqui. No caso, eu vou querer deixar ele totalmente, perfeitamente isométrico. Clico nela, e aí ele já traz aqui para o CAD a minha vista isométrica. E eu consigo fazer a mesma coisa com as outras, né? Clicar 2 vezes para ele selecionar em vermelho, botão direito, propriedades, e mudar a escala para 1 para 5. E aí eu posso posicionar ela mais ou menos nesse gap que ficou aqui. Arrastar aqui para ficar mais harmônico, né? Para ficar mais certinha essa divisão. E aqui a gente tem as 3 vistas principais e uma vista isométrica que não é obrigatória, mas em alguns casos pode ser interessante da gente ter. A partir dessas 3 vistas aqui agora a gente consegue trabalhar no que de fato é importante para a gente no drafting. Que no caso é as cotas. Da gente colocar as cotas e as dimensões para essas coisas aqui. Só que antes,
eu queria fazer uma coisa que ela é importante ser feita antes da gente importar essas vistas aqui, mas como eu tô querendo passar um negócio mais simplesinho e de início, esses primeiros draftings que vocês forem fazer vão ser mais assim mesmo, eu resolvi deixar para passar agora. E o que é essa coisa? É a gente adicionar um background nesse nosso desenho, uma folha de fundo. E pra gente ter acesso a editar esse fundo, a gente vai ter que vir aqui em Edit, na aba superior do CATIA, e Sheet Background. Quando a gente clicar aqui, ele vai mudar pra gente a visualização, vai ficar essa visualização meio azulada com esse fundo, pra gente saber que agora a gente não tá trabalhando mais na vista, a gente tá trabalhando como se fosse no plano de fundo desse nosso draft, né? Tanto que se eu quiser movimentar as coisas aqui, tipo, clicar e arrastar aqui, ele não vai movimentar. Eu não consigo nem selecionar as coisas que estão por cima, né? Porque agora eu tô trabalhando só no background. Pra gente adicionar esse fundo, tem 2 jeitos principais. Um deles é a gente criando o padrão do CATIA, que particularmente eu não acho muito interessante. Eu prefiro usar o da equipe, né? Que é o segundo jeito. A gente tem como importar um sheet background já pronto para esse nosso desenho aqui. A gente só vai ter que se atentar ao tipo de folha que a gente está trabalhando, né? Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com A3. Se eu vier aqui nessa função de Frame and Title Block, ele vai me dar algumas opções de drafting aqui para criar, né? E aqui eu tenho a opção de criar, de deletar, de dar um resize, dar update e adicionar checado e bloquear a revisão. Eu vou vir aqui na aba Create e criar esse padrão aqui mesmo, esse primeiro. Quando eu der um Apply e um OK, ele vai criar esse fundo aqui para mim. E agora eu vou conseguir modificar algumas coisas, tipo a pessoa que fez, o material, a direção, a espessura e etc. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu consigo escrever coisas nele. Tipo o nome da pessoa, isso aqui. Essas informações aqui, ele puxa direto do Windows, né? Então, Designed by vai vir o seu nome do Windows. O Checked by você preenche manualmente. O tamanho da folha. O diedro que a gente está trabalhando, no caso aqui, é a representação do primeiro diedro, né? Porque ele tá pra cá, do nosso círculo aqui. A escala, que dá para alterar também, no caso eu estou trabalhando com a escala de 1 para 5. O peso, que ele vai calcular automaticamente com base no peso do CAD de vocês. Dá para mudar manualmente ou mudar o material dele lá no CAD. E as outras informações importantes. Eu não gosto de trabalhar muito com esse tipo de visualização, porque é meio... Tem algumas informações aqui que a gente não usa, então eu costumo modificar isso aqui para ficar mais a minha cara, mais o que eu trabalho. Ou o ideal, que é a gente importar o que já existe. Na equipe, a gente já tem o padrão da equipe, que é esse drafting bem aqui, ó. Eu abri ele aqui. Ele já vem com algumas informações bem importantes, né? Que é o número da equipe, que inclusive tem que atualizar para 207. As informações mais importantes que a gente tem que enviar para a SAI, né? Que é o diretório de salvamento da planta, que é o nome da planta, o número do desenho, no caso aqui é importante para a SAI na hora deles avaliarem a gente, porque a gente enumera as plantas conforme uma enumeração específica. A logo da equipe, a logo do ONB, tudo isso aqui tipo, é adicionável no CATIA, com Ctrl+C, Ctrl+V direto no Sheet Background, e é bem maleável esse tipo de visualização. Para a gente importar esse Sheet Background no nosso desenho, é importante que a gente também esteja nele no Sheet Background, né? Não esteja aqui no Working View, senão não vai dar para selecionar. Vindo aqui em Edit nela também, Sheet Background, ou pode ser que ela já abra até direto no Sheet Background. A gente vai selecionar tudo, dar um Ctrl+C, vir aqui no nosso drawing que a gente está trabalhando, vir também no Sheet Background para evitar dele dar conflito com o nosso desenho e vamos colar ele aqui. E ele já é colado automaticamente dimensionado aqui. Problemas que a gente pode ter com isso. Eu vou dar um Ctrl+Z para ele voltar para a visualização normal. Suponhando que a nossa folha ela esteja em outra dimensão do Sheet Background, né? Então se eu vier aqui, dar um botão direito nela, vir em propriedades e alterar de A3 para A4, por exemplo, para ela ficar menorzinha, eu não vou nem mexer nos meus desenhos aqui para evitar de ficar mexendo em muita coisa e ter que refazer depois. Vou só arrastar ele para fora aqui a nível de exemplo. Agora, se eu vier no Edit, Sheet Background e colar a minha visualização, tá vendo que ela colou toda esquisita, como se fosse no A3 aqui? Isso aqui não é muito interessante. Então, para cada tipo de folha, a gente vai ter um Sheet Background específico para ela. No caso, como eu estou usando o Sheet Background de A3, eu vou voltar a minha folha para o A3 e adicionar ele de novo. Edit, Sheet Background e Ctrl+V.
E aqui agora eu consigo adicionar as informações interessantes. Eu vou voltar pro Working Views só para eu mover essa vista isométrica para cima enquanto eu modifico as informações da minha dessa minha barra aqui. Vou vir aqui em Sheet Background de novo e agora eu consigo modificar. Então, tipo, esse desenho foi desenhado por mim no dia. Hoje é dia 30/6, então eu vou pôr aqui. Dia 30 do mês 6. Checado por... Aí eu posso adicionar o nome da pessoa que checou aqui em cima. No caso, ninguém checou, então eu vou só apagar por enquanto essa data aqui. Para a pessoa que for checar conseguir adicionar o nome dela e a data que foi checado. A folha que eu tô trabalhando, que é o A3. O diedro que eu tô trabalhando, diedro 1. A escala, no caso eu vou pôr 1/5. 1/5. Unidade milímetros. O nome do arquivo, que no caso eu não vou pôr nada por enquanto, porque eu não sei como é que eu quero salvar esse arquivo. Então eu vou apagar o que está na frente de nome do arquivo. O diretório que eu estou salvando ela, que no caso eu ainda não defini ainda, então vou só apagar. E o número do desenho, que aqui vai ser relacionado ao número da SAI. A equipe eu já vou até atualizar aqui para 207. Mamutes do Cerrado. Título do meu desenho, que eu vou pôr aqui. Desenho de teste. E a quantidade de folhas, que no caso eu quero fazer só nessa folha aqui para ser isso. Tendo atualizado essas informações, agora quando eu vier aqui em Edit, Working Views, ele não vai me deixar mais modificar nenhuma dessas informações e agora eu consigo mover livremente as minhas vistas aqui. Eu cheguei a uma conclusão aqui, olhando esse desenho agora, que talvez seja mais interessante a gente ter essas vistas de cá e essa vista lateral esquerda, na verdade, ser a direita. Então eu vou clicar 2 vezes nela aqui e vou deletar ela. Vou arrastar essas duas para cá. Dar uma reposicionada aqui nessa de baixo e no nome dela para ficar tranquilinha essa visualização. E agora, a partir dessa primeira, clicar 2 vezes para selecionar ela de novo, eu vou criar uma vista projetada, só que agora na esquerda dela aqui, para gerar a vista projetada direita. E vou fazer a mesma modificação que eu tinha modificado antes, no caso que é aplicar as linhas escondidas. E agora eu vou mover essa minha Isometric View aqui para baixo. E aqui caberia até uma tabela para descrever alguma coisa, alguma vista de detalhamento mais para frente, mas essas coisas eu não vou passar para vocês agora, porque são, sei lá, complexidades a mais que traria para essa representação. Voltando agora na parte principal do drafting, que é a parte que eu queria passar para vocês, a de cotagem. Para a gente cotar, lá quando a gente faz a peça no CAD, a gente costuma cotar utilizando essa opção de Geometric Constraint. Aqui no drafting, a gente não vai usar ela, a gente vai usar a opção de Dimensions. Clicando aqui na opção de Dimensions, não vai acontecer nada. Porque primeiro a gente precisa selecionar o que a gente quer cotar no CATIA. No caso, a primeira coisa que eu vou cotar vai ser essas dimensões aqui, tipo essas circunferências. Então, se eu clicar aqui nessa circunferência, ele vai me dar esse raio. Aqui no caso ele está variável, porque lá no CAD ele não é um raio em si, né, fixo. Ele é como se diz? Ele é uma elipse, ele é um 3D, né? Ele não está nesse plano aqui. Mas aqui é só posicionar esse raio aqui de uma maneira que fique mais precisa aqui, mais parecida, né? E aqui a gente já tem a nossa primeira cota. Vindo aqui nas propriedades, eu consigo alterar várias coisas dela. Uma principal, quando eu trabalho principalmente em questão de raio, é alterar aqui na Dimension Line de regular para two parts, para ela ficar com essa quebradinho aqui, sabe? Para ficar mais fácil de mexer e movimentar ela aqui pela minha peça. Para ficar de uma visualização mais bonitinha. É um jeito que eu prefiro trabalhar. Além de cotar elementos simples aqui, a gente consegue cotar elementos em relação a outros, igual a gente faz com o Constraint. Vindo aqui no Dimension, a gente consegue selecionar, por exemplo, vamos supor que eu quero pegar essa altura aqui. Só que eu não tenho uma linha que passe por essa altura, igual se eu quiser ver essa distância aqui, eu tenho essa linha que passa pela distância. Mas se eu quiser mexer a altura, eu não tenho uma linha direta que eu clique nela e ela me dá a altura. Então eu posso clicar na linha mais baixa aqui, arrastar até o final e clicar na linha mais alta, e aqui eu tenho a altura. Aqui ele consegue me dar essa altura. Vamos supor que eu queira calcular
essa distância aqui também. Eu tenho duas opções, né? Se eu quiser calcular interna, eu só clico direto aqui, ele vai me dar esses 90, que é a medida interna. Ou se eu quiser criar uma medida externa, eu só seleciono as duas paredes mais externas, e aí ele me dá essa medida externa. Sempre em milímetros, né? Porque o padrão do CATIA, ele vem em milímetros. Vindo aqui para essa vista aqui, aqui tem outra interessante que a gente pode trabalhar. Lembrando que quando a gente for mudar de vista, é sempre interessante você clicar 2 vezes para ficar vermelho e o CATIA entender que você está cotando nessa vista aqui, porque senão você pode enfrentar alguns problemas. Vamos supor que eu queira passar essa informação aqui para o CATIA, essa distância aqui. Então eu vou vir aqui no Dimension, clicar nessa aqui, e aí ele já passa essa informação automaticamente para mim aqui. Outra coisa interessante é que quando a gente seleciona o Dimensions, ele abre outra abinha pra gente selecionar que tipo de dimensão que a gente vai trabalhar, né? Então, por exemplo, se eu clicar com o botão direito aqui, eu consigo habilitar essas dimensões. No caso do Projected, ele vai tentar otimizar a melhor dimensão. No caso aqui, o CATIA acertou todas pra gente, né? Ele identificou que eu queria esse raio, ele identificou que eu queria essa altura, ele identificou que eu queria essa espessura, mas em algumas situações específicas, ele pode não identificar. Porque vamos supor que eu queira medir essa alturinha aqui, ó, desse ponto mais elevado aqui até esse ponto mais abaixo aqui. Se eu pedir pro CATIA, por exemplo, clicar aqui nesse pontinho e clicar aqui embaixo, tá vendo o jeito que ele colocou a cota pra gente? Tipo, varia dependendo da região que a gente quiser. Pra eu não ficar, tipo, batendo cabeça com uma movimentação do mouse, eu posso falar pro CATIA e especificar exatamente qual que é essa cota que eu quero. Clicando com o botão direito aqui, antes de eu selecionar ela, né? Tipo, selecionar o Dimensions, clicar com o botão direito, e aqui eu posso escolher se eu quero essa cota na horizontal, na vertical, se eu quero ela ao longo da minha vista, ou se eu quero de algum outro jeito, né? Depois de a gente ter cotado o desenho, uma outra função interessante que a gente pode trabalhar são essas funções aqui de corte. Abaixo da função de criar a vista, que no caso ela estava aqui front view, abaixo dessa função aqui de front view, a gente tem a função de offset para criar seções. A gente cria uma seção a partir de uma vista já existente. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma seção do meio desse meu painel aqui. Então eu vou selecionar a vista frontal, clicar 2 vezes com o botão esquerdo nela, o botão padrão do mouse para selecionar ela. Eu vou vir aqui no offset e eu vou fazer como se fosse um corte aqui mesmo. Vou tentar vir aqui no meio dela, clicar uma vez e clicar 2 vezes no final. Clica 2 vezes, aparentemente não vai acontecer nada, né? Mas quando eu começar a arrastar, ela vai fazer como se fosse aquela minha vista de criar uma vista a partir da vista frontal, né? Só que agora, quando eu clicar de novo, ele vai fazer essa região rachurada, que significa a região do corte. E, além disso, ele já vai marcar aqui pra gente, dá pra eu reposicionar isso aqui, pra ele sair lá de cima. Ele já vai posicionar pra gente esse AA, que é a seção, e já vai demarcar aqui essa nossa vista como a seção AA e a escala, naturalmente. A gente também pode fazer algumas seções diferentes, né, com essa função. Se eu dar uns Ctrl Z para voltar aqui, a gente pode fazer uma seção não reta, né? A gente pode fazer vários caminhos aqui. Então, supondo que eu queira representar o meio desse furo, clicando aqui, vindo mais ou menos no meio dele aqui, e clicando de novo. Agora, se a gente clicar 2 vezes, agora a seção ela está representando esse nosso furo bem aqui, que a gente deu uma quebrada nela aqui. Para passar a outra função do CATIA, eu vou apagar agora, vou dar uns Ctrl Z aqui para voltar a nossa seção. E agora a última, que eu acho primordial da gente colocar, é a função de detalhamento. Principalmente essa de Detail View, que é a primeira, e essa de Clipping View, que são duas das fundamentais que a gente vai estar trabalhando. Por quê? Pode acontecer de alguma peça que você está trabalhando, ela for grande, só que ela tenha partes pequenas nela, que você acha interessante de trabalhar. Por exemplo, essa aqui, ela tem um exemplo bom disso, que é, se eu quisesse marcar esse raio aqui, do fillet, eu viria aqui no Dimension, marcaria ele, e aí ele ficaria muito pequenininho, que se eu colocasse na visualização padrão, né, desse A3, ficaria muito difícil da gente ver e entender o que é esse raio de 8.06 que eu estou marcando aqui, né? Para a gente fazer isso, a gente pode dar uma ênfase nessa região aqui. Como é que a gente faz isso?
primeiro, selecionar, clicar 2 vezes, né, na Front View. A gente vem aqui no Detail View, clica uma vez com ele. E agora a gente cria um centro para nossa vista detalhada em algum lugar. No caso, vai ser aqui mesmo, arbitrário. A gente vai arrastar. E agora, quando eu clicar de novo, ele vai criar como se fosse uma lupa nessa região aqui. Eu vou clicar de novo e agora a gente arrasta para cá, para onde a gente quer. Por exemplo, eu quero colocar ele aqui. E aqui ele criou como se fosse uma lupa, tá vendo? Uma lupa. E ele já marcou aqui esse meu detalhe em A. Aqui tá o meu detalhe em A. E aqui ele duplicou a escala. A gente pode até mexer mais ainda nessa escala, né? Aqui em propriedades, a gente pode pôr a escala de 3 para 5, que a gente aumenta ela mais ainda. E agora, quando eu vier aqui no Dimensions e cotar, a dimensão mantém a mesma, né? Aquele 8.06, que tá variável também, porque ele tá com o mesmo problema dessa medida aqui, que ela não tá no mesmo plano que eu tô pegando do CATIA. Mas eu posso agora colocar ela aqui, mudar a visualização da linha para two parts também, né? E agora eu tenho esse meu detalhamento, eu consigo entender melhor o que está acontecendo nessa região e qual cota especificamente que eu estou trabalhando. E tem uma outra que é bem parecida com ela, só que ela faz a gente limitar a nossa visualização a uma região só do sketch, porque, por exemplo, suponhamos que eu não precise dessa região de baixo, eu queira trabalhar só com a parte de cima. Eu consigo, a partir do Clipping View, criar desse centro aqui, por exemplo. Desse centro não, porque vai ficar meio ruim de explicar, então eu vou criar um pouquinho mais para cima. Posso criar um pouquinho mais para cima, clicar de novo, e aí eu cortei aquela parte de baixo, né? Eu ignorei e criei umas linhas tracejadas aqui. Em algumas ocasiões pode ser interessante, mas na maioria a gente vai querer trabalhar só com isso aqui mesmo. Eu vou voltar àquela vista cortada aqui que eu tinha feito aquela hora, porque eu achei ela interessante. Daria pra gente colocar uma outra medida aqui, que seria essa dimensão aqui do lugar onde ficaria o controle um sistema de monitoramento para essa nossa aeronave. E agora, tendo tudo feito, resta só salvar. Para a gente salvar, a gente vai vir aqui em File, Save As. E agora a gente pode salvar com o formato padrão do CATIA. Então, criar uma nova pasta aqui. Tutorial Drafting. A gente vai vir aqui no nosso Tutorial Drafting e salvar ele como tutorial exemplo. E ele vai salvar em Cat Drawing para a gente conseguir alterar as informações do nosso drafting. E eu posso salvar ele também como PDF. Lembrando sempre de alterar aqui o nome dele para PDF. E agora quando eu abrir ele aqui na minha aba de trabalho, tutorial exemplo.pdf, ele já vai vir aqui em PDF com as cotas todas certinhas, o nosso sheet background, e a gente vai conseguir enviar para SAI a nossa planta. Acho que por hoje é isso. Eu espero não ter pulado nenhuma informação importante. Qualquer dúvida pode estar deixando aqui embaixo que eu vou estar tentando responder. E até o próximo tutorial.